Rondônia, o MPF busca garantir o pleno exercício de direitos políticos aos povos tradicionais. Por lá, indígenas têm enfrentado diversas dificuldades para exercer até mesmo o direito ao voto. Os obstáculos passam pela demora em conseguir documentações, grandes distâncias das sessões eleitorais e até mesmo falta de transporte e alimentação. A indígena Leonice Tupari exerceu seu direito ao voto pela primeira vez ainda jovem. Mas para isso ela teve de percorrer uma longa distância da reserva onde morava até a cidade mais próxima, Cacoal, em Rondônia. Jornada que ainda é feita por muitos indígenas no estado. E o Ministério Público Federal, atento a essa demanda, vem solicitando à Justiça Eleitoral que mais esforços sejam feitos para garantir o acesso dos povos tradicionais aos direitos políticos. Leonice já teve a experiência de ser candidata, mas acredita que haveria mais representatividade caso houvesse um maior acesso ao processo eleitoral. A gente vive a cada dia um momento diferente na política, então o voto é a nossa principal arma para mudar a nossa realidade de hoje. Eu vim candidata uma vez, né? Por quê? Pela uma necessidade, principalmente para nós povos indígenas e principalmente nós mulheres indígenas que muitas das vezes nós não aparecemos, né? Então, dessa vez a gente falou, não, a gente vai concorrer sim, mesmo que a gente não ganhe uma eleição, mas a gente vai ganhar experiência. O Ministério Público Federal em Rondônia apontou que os indígenas enfrentam diversas dificuldades para exercerem seus direitos políticos, como a documentação civil e os requisitos exigidos para o alistamento eleitoral, além das grandes distâncias até as sessões eleitorais e a falta de transporte e de alimentação no dia das eleições. Por meio da Procuradoria-Geral Eleitoral e também da Câmara de Populações e Comunidades Indígenas Tradicionais, o MPF enviou uma orientação conjunta para que procuradores e promotores eleitorais acompanhem todo o processo de inclusão de povos e populações tradicionais no cadastro de eleitores da Justiça Eleitoral. Se percebeu nas últimas eleições que aconteceram alguns problemas, né, no dia das eleições, como, por exemplo, horário de votação, divulgação de notícias, e também se percebeu uma vontade muito grande dos povos indígenas de participarem das eleições, né? A gente percebeu um número aqui em Rondônia, de 200% de aumento no número de candidaturas de indígenas de 2016 para 2020. Então, se repetindo essa tendência, de 2020 para cá, haverá, ao que tudo indica, um aumento no número de candidaturas e o alistamento permite que os próprios povos indígenas votem, né, nos seus representantes, naquelas pessoas que são indicadas, né, pelas comunidades para concorrerem no pleito nas eleições. A orientação também demonstra a necessidade de se verificar as instalações e organizações das sessões eleitorais em locais de difícil acesso e pede ainda que sejam garantidas as adaptações necessárias, incluindo linguísticas, que permitam maior transparência e informação para eleitores indígenas, com destaque para as informações sobre o funcionamento das eleições e as regras gerais de sua realização. Nas últimas eleições já se percebeu, né, até pela própria localização das comunidades. São comunidades, muitas delas, principalmente as localizadas em Guajará-Mirim, que só são acessíveis via barco ou via aérea, né? Então, se percebeu uma preocupação no final do ano passado das comunidades quanto aos eleitores que já tinham atingido a idade mínima, né, 16 anos, só que ainda não tinham o título de eleitor. Então, houve uma procura espontânea do MPF no final do ano passado e nós procuramos o Tribunal Regional Eleitoral aqui de Rondônia, né, levamos a demanda para eles em uma reunião para notificá-los a respeito dessa intenção dos povos indígenas de participarem com ainda mais vigor nesse ano eleitoral das eleições. O documento destaca tratados internacionais que reconhecem os direitos políticos dos povos indígenas e aponta o entendimento da legislação brasileira acerca da soberania popular pelo voto universal, com valor igual para todos, inclusive os povos e populações tradicionais. Iniciativa que, para este cientista político, faz a diferença. Ele, como toda parcela da sociedade, ele tem a sua legitimidade e a sua representatividade. E se você levar em consideração que desde a invasão portuguesa os povos indígenas eles estão na periferia
da sociedade e são massacrados continuamente, eles necessitam dessa representatividade para poder fazer parte da sociedade. Então, ele tem que existir. De 2014 para 2022, você teve aí mais de 120% de aumento de indígenas concorrendo a cargos eletivos, né? Infelizmente, foram eleitos só 5, até pela própria cultura eleitoral brasileira. Rondônia tem 58 etnias e, de acordo com o último censo do IBGE, são 21.153 indígenas registrados no estado. Já a Justiça Eleitoral aponta apenas cerca de 2.000 eleitores indígenas. Com os trabalhos realizados para garantir os direitos políticos, no pleito de 2020, 36 deles foram candidatos. Um crescimento de 200% em relação ao processo eleitoral anterior. Nas eleições de 2022, das 629 candidaturas para cargos eletivos no estado de Rondônia, 0,79% foram candidaturas indígenas. Os partidos também não vejam as mulheres indígenas ou os povos indígenas só como uma pessoa a mais dentro do partido, mas também com capacidade de estar ali e realmente fazer política pública voltada não só nós povos indígenas, mas em todo mundo.